E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é quais as metodologias para se estudar para o Step 1, como tirar o melhor proveito delas e, claro, se você está totalmente perdido ou se você quer otimizar o seu método de estudo, esse vídeo com certeza é para você. Então, partindo para o que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo e esse vídeo vai ser sobre métodos de estudo para o Step 1. Claro, como eu sempre peço, galera, vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal. A gente tem que cumprir essa primeira meta de 500 inscritos. Então, o seu apoio com certeza é muito importante aqui para a gente bater essa primeira meta. Beleza. Não é de se perguntar, diante de todas as opções de metodologia de estudo que nós temos hoje, quais são aquelas que com certeza vão trazer um melhor resultado no seu estudo e quais são aquelas que vão ser realmente um divisor de águas que você mais vai se adaptar ou que tem embasamento científico para você utilizar. E principalmente num contexto em que muitas vezes quem está estudando para o Step 1 ou está tendo que abdicar do tempo da faculdade, em vez de estar estudando focado nas provas da faculdade, está estudando para o Step 1 ou está trabalhando, essa parte de quais metodologias serem utilizadas para otimizar justamente a sua produtividade, ela com certeza vai ser muito importante e eu diria até essencial para a sua escolha antes mesmo de começar o seu estudo. Uma vez que você indo direcionado naquilo que mais dá certo, suas chances de serem aprovadas em qualquer prova e o Step 1 não vai ser diferente, são consideravelmente maiores. Então a gente vai falar aqui de 5 metodologias de estudo, começando daqui, menos você retém o conhecimento, para que você mais retenha o conhecimento, que eu já adianto que quanto mais você retém o conhecimento, mais ativa ela vai ser. E claro, no final tem aquele bônusinho que a gente sempre deixa. Então vamos nessa. Primeira metodologia vai ser livros-textos. Aqui é basicamente o que todo mundo já está acostumado, desde a educação básica no Brasil. Você pegar o livro, abrir o livro e ler. De modo que, de um lado, é bom que acredito que todo mundo já esteja familiarizado com esse tipo de abordagem. Por outro lado, se você for mais parecido comigo e ter uma dificuldade de ficar horas e horas lendo, principalmente aquilo que você não está acostumado ou aquilo que não te traz tanto interesse, bem como muitas vezes o texto corrido realmente não te entrega o que você tem que decorar, você acaba lendo um parágrafo todinho, que às vezes tem uma informação que vale a pena ser decorada e logo chamada de high yield. Esse método tem com certeza suas limitações, por mais que seja um dos métodos mais difundidos, sobretudo por conta da nossa educação básica brasileira. Tá, beleza, mas mesmo assim, eu quero ter um livro-texto. Diga aí pelo menos uns 3. De livro-texto depende muito também de como você quer a informação. Por exemplo, livro-texto a gente pode ter o famoso Russian Step 1, que é texto corrido, como a gente conversou aqui, e por mais que ele tenha alguns apontamentos falando o que é high yield, o que não é, ele não deixa de ser um livro-texto com texto corrido. Você também tem tipo de livro-texto que é basicamente tópicos e subtópicos de um determinado tema. Então, se eu tiver, por exemplo, uma doença A, eu acabo tendo características da doença A e tratamento para a doença A. Então, ele fica muito mais assertivo. Esse é o caso do First Aid. Então, esses seriam 2 exemplos, First Aid e o Russian Step 1. Tem alguns outros, como o próprio Patoma, que é um livro excelente de patologia que a gente já falou dele aqui no canal, e alguns outros cursos como o próprio MedUSA e o Kaplan. Com certeza eles vão entrar aqui como livro-texto. Beleza, agora para o nosso segundo tópico, a gente vai falar aqui de videoaulas. Videoaulas também é totalmente difundido. Basicamente, foi a razão de existir durante o período de 20 e 21 para quase todas as universidades. E aqui a gente tem que se preocupar muito que vão ter 2 tipos de diferenciação quando a gente fala de videoaulas. As videoaulas clássicas, que são basicamente o que eu estou fazendo aqui com vocês, eu expositivamente estou lhe contando uma história, estou falando um conteúdo para ti, enquanto que as videoaulas mais focadas nos visual learners, ou seja, aquelas videoaulas que vão contando uma história, mas por meio da construção de um cenário, de modo que você vai conseguir decorar as informações ao lembrar desse cenário, que é o caso principalmente do Sketch, talvez o mais famoso, mas também tem outros como o Pixorize. São essas videoaulas que eu acho que valem realmente a pena serem vistas, e principalmente quando colocadas em conjunto com outras modalidades de estudo que a gente vai ver em seguida. Mas tem que fazer essa diferenciação. Essa primeira,
que é alguém expositivamente contando as coisas, aparecendo ou não, que é o caso do Boston Beyond, do Kaplan. E esse tipo de videoaula é focado mais em visual learning, ou seja, você vai aprender a partir do contexto visual que você está inserido, que é o do Sketch. Isso aqui, pessoal, é mágica, é impressionante. Fica na sua cabeça, fica como se fosse a imagem, quando você está vendo a questão, você vê a imagem do lado e você, por mais que não lembre direito das coisas, você lembra de, por exemplo, um cajado, que significava alguma coisa na imagem, você lembra do mar abrindo, que significava alguma coisa na imagem, e essas pequenas besteiras que vocês já devem ter percebido no dia a dia, são as coisas que a gente decora. Então, explorar esse tipo de visual, principalmente com o uso de flashcards, de questões ou de outras formas de revisar, com certeza vale a pena você dar uma chance, e dentre essas duas, essa aqui é a minha favorita. Então, se você chegou de paraquedas aqui também, eu te dou logo alguns outros nomes para você olhar se mais se adequam a você, que são Boston Beyond, o próprio Patoma, que ele tem videoaula, desse lado Sketch, Pixorize. Esses são os nomes que eu deixaria para vocês darem uma olhada. Terceiro método, flashcards. Eu falo muito disso aqui, mas, pessoal, repetição espaçada é a mesma coisa que você martelar a informação na sua cabeça até você fixar, até você consolidar o conteúdo. Então, repetição espaçada por meio de flashcards você tem que ter, sobretudo quando as matérias não te dão muita margem de raciocínio, você realmente tem que decorar aquilo e pronto, não tem muita explicação. Você pode tentar achar um porquê do nome, mas é aquilo, não tem o que pensar, é decorar. E como o Step 1 ele é lotado de matérias que são basicamente isso, como imuno, bioquímica, microbiologia, dentre outros, como nomes de medicamentos na farmacologia, o uso de flashcards tornou-se imprescindível. Vão existir pessoas, com certeza, que não vão se adequar ao seu uso, que elas podem usar outros tipos de ferramentas para supri-los, mas uma vez que você se adequa aos flashcards, a possibilidade de estudar em qualquer lugar, com um Anki no seu celular, que você simplesmente abre o aplicativo e já está estudando em 5 minutos no seu ônibus, na ida para a faculdade, esperando numa fila. Quanto à estrutura do seu deck, ele tem que ser amplo, porque ele está basicamente resumindo para você o conteúdo da prova do Step 1, que é basicamente a medicina inteira. Então ele com certeza tem que ser grande, mas ele tem que ser extremamente focado, pelo menos naquilo que vai cair, ou seja, o que a gente chama de high yield. Por mais que ele tenha informações low yield no meio, que é principalmente para aquela galera que quer se aprofundar mais, que quer ir um pouco além, ou formar uma base muito boa, ela tem que ter principalmente informações high yield e, se possível, falar qual é high yield e qual é low yield. Isso geralmente dá um trabalho grande, e é por isso que eu trago aqui para vocês que eu tenho o meu deck do Step 1, que eu deixo aqui nos comentários caso vocês tenham interesse de dar uma olhada, e ele basicamente tem mais de 25 mil cards, e foi utilizado na época que tinha a necessidade de tirar uma nota de 3 dígitos, e eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, que eu utilizei ele e foi essencial para minha aprovação em uma nota boa. Então, se você tem pressa, se você quer fazer logo o negócio dar certo e direto no que funciona, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ficar mais perto da sua aprovação. Feito, vamos para o que interessa. Quarto ponto. Aqui eu queria tratar com vocês de outra coisa de suma importância que tem que ter desde muito cedo na preparação, que é questões. Cara, é aquele pensamento. Você vai treinar com aquilo que você vai ser cobrado. Por mais que flashcards sejam essenciais para você decorar as coisas, você no dia da sua prova vai ser cobrado em questões, não vai ter um flashcard lá para você responder. Então você tem que estudar por questões. Questões tem que estar desde muito cedo no cronograma de estudo de todo mundo. E aqui a gente pode até fazer um vídeo só sobre resolução de questões, de como estudar por questões. Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse em fazer alguma coisa nesse sentido, que é um tema que realmente faz muita diferença na preparação de cada um, e a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Aguardo aqui o feedback de vocês. Sobre questões, alguns bancos clássicos. Em primeiro lugar, o maior de todos, que todo mundo faz, todo mundo diz que é parecido com a prova, e de fato foi. E o Word, o QBank, seu Self-Assessment 1 e 2, que são seus simulados, com certeza estão no topo da cadeia alimentar aqui. Existem outros bancos que
as pessoas falam como secundário se você quiser aumentar o nível de questões ou aumentar a quantidade em si, que é o Ambos, o próprio Med USA, tinha o USMLE RX e outros menores que eu não vou listar todos aqui, porque se você sair aqui com 3 coisas para olhar já está suficiente. Como eu falei, provavelmente vai vir um vídeo só sobre questões, mas algumas dicas que eu quero deixar com vocês de antemão é: quando você for fazer uma questão, você tem que separar o seu momento. Se for simulado, você tem que fazer a questão, uma número de questão, no número de questão certo. Você está simulando ali uma prova, um bloco. Agora, no momento que você está revisando, você tem que realmente pegar a questão e esmiuçar ela. Por que essa questão me deixou com dúvida nesse item? Que informação eu teria a mais me deixaria confortável de resolver essa questão, de modo que eu não perdesse nem tanto tempo e nem ficaria com dúvida nos outros itens? São essas coisas que vocês têm que se perguntar quando vocês estiverem corrigindo. E essas são as dicas que eu queria deixar por esse vídeo, que a gente ainda tem o que conversar aqui pela frente. Então vamos nós. E o nosso quinto e último método de aprendizado para o Step 1 vai ser ensinar. Uma vez que você ensina o conteúdo, você retém muita informação. Então, coisas como gravar aula, gravar podcast sobre, você conversar com seu amigo e tirar uma dúvida dele, ou justamente fazer o que eu estou fazendo aqui, que é passar um pouco de conteúdo para vocês, cara, eu aprendo muito. Eu realmente vou atrás das coisas, vou atrás das informações, relembro coisas, converso com pessoas, então isso me faz aprender bastante. E é claro que vocês podem utilizar essa estratégia para tudo na vida, inclusive para as provas. Então, se você está pensando em algum jeito de aprofundar mais uma matéria, ou estudar mais uma matéria que você tem mais dúvida, ensinar com certeza vai ser um bom passo para você dar. Entretanto, se você for parar para ensinar todas as matérias, claro, você vai ser extremamente inteligente, você vai ter o conteúdo na ponta da língua, mas você vai fazer o Step 1 daqui a 5, 6 anos, que não é o que a gente quer. Então, ensinar com certeza vai entrar como uma das principais ferramentas e uma das mais produtivas em termos de absorver conteúdo e reter, que é o mais importante, mas ele demora muito, ao ponto de você utilizar mais como um acessório e menos como se fosse a sua habilidade principal de aprendizagem. E o bônus dessa semana, pessoal, basicamente vai ser como eu organizo todas essas metodologias de um jeito que fique produtivo e fácil de ser reproduzível em qualquer momento. Eu utilizaria principalmente as metodologias mais no final do vídeo, que são aquelas mais ativas. Então, flashcard de questão com certeza seriam a base de tudo. Então, se eu estiver estudando patologia, eu ia estar fazendo as questões de patologia e flashcard de patologia. Se eu tiver, porventura, dúvida em alguma coisa ou tiver com tempo livre, eu iria para o Patoma, que é uma videoaula. Só que, imagina que eu tenho muita dificuldade em patologia do sistema renal. Se eu tenho muita dificuldade no sistema renal, assistir aula não está dando para absorver, flashcard de questão também, eu estou tentando, mas não estou tendo tanto benefício, talvez seja interessante você pensar em fazer alguma coisa como dar uma aula sobre. Você vai organizar uma aula, mas não vai ser uma aula muito extensa, muito longa. É basicamente para você dizer, se eu fosse ensinar esse conteúdo, como eu ensinaria, como eu falaria, de modo que você vai estar se dando aula durante todo o momento que você está preparando aquela aula. E isso vai ser extremamente benéfico para você e extremamente benéfico para qualquer tipo de grupo de estudo que você se preparar para dar aquela aula. E se cada um grupo de estudo for fazer a mesma coisa, vocês todos crescem juntos. Então, escolher a metodologia que você vai utilizar com certeza é um divisor de águas na preparação de qualquer prova. O Step 1 não é diferente. E esse foi o vídeo da semana, pessoal. Então, se ficou até aqui, por favor, né? Tem que se inscrever no canal, tem que dar o joinha, pelo amor de Deus. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!